pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Olha, será que a Covid virou uma endemia? Isso é bom? Endemia é bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses termos epidemiológicos. O que é epidemia? O que é endemia? E o que é pandemia, né? Bom, então, vamos lá. Como é que uma doença se inicia? Então, inicialmente, nós podemos ter uma epidemia. O que é uma epidemia? Uma epidemia é quando uma determinada doença, ela aumenta muito o número de casos de maneira rápida, e isso em uma determinada região, num determinado período de tempo. Isso é o que é chamado de epidemia. Existem epidemias que elas ocorrem de acordo com a época do ano. Por exemplo, tem epidemias que ocorrem no frio, tem epidemias que ocorrem no calor, tem epidemias que ocorrem no período de chuvas. Então, às vezes, está relacionado com a sazonalidade, ou seja, com a temperatura, com o período do tempo, né? Um exemplo de epidemia que nós temos e que aconteceu aqui no Brasil foi a epidemia do Zika vírus, que aconteceu no período de 2015 e 2016, na região sudeste e na região nordeste do Brasil. Então, como é que acontece? Houve um caso de uma criança que nasceu com microencefalia. Bom, um caso pode acontecer, é normal que os médicos percebam doenças diferentes às vezes. Só que depois aconteceu um segundo caso. Nossa, que coincidência! Um segundo caso de criança com microencefalia. Só que aí, gente, aconteceu um terceiro caso. Aí já não pode ser coincidência. Então, nesse caso, as autoridades sanitárias são avisadas e a vigilância epidemiológica vai pesquisar o que está acontecendo, o que há de comum, por exemplo, nesse caso do Zika vírus, foi pesquisado o que havia em comum entre as mães durante o período gestacional e foi percebido que o que havia em comum é que todas elas tinham tido infecções pelo Zika vírus. E daí, então, foram se estabelecendo os cuidados, as medidas que se deveriam tomar. E notem, o caso ficou circunscrito nesse período aí, 2015 a 2016, e de lá para cá houve um controle. Então, isso daí foi uma epidemia do Zika vírus, né? O que pode acontecer com uma epidemia ou com um número grande de casos de doenças é que esse número de doenças acabem extrapolando para outras cidades, outros estados e possa, inclusive, atingir os vários continentes. Bom, quando uma doença está num número de casos muito grande, e esse número de casos muito grandes atravessa os continentes, então aí nós temos uma emergência global de saúde pública, que é o que aconteceu com a Covid-19. Então nós tivemos e temos ainda nos vários países do mundo gente morrendo de Covid-19, então isso daí é chamado de pandemia. Bom, como pode evoluir? Essa pandemia pode simplesmente desaparecer, vida voltar ao normal. Essa é uma das situações e que no passado já aconteceu. Outra coisa que pode acontecer é que essa doença permaneça na população, ou seja, a doença não vai embora. Nesse caso, se transforma em endemia. Então, o que é uma endemia?
É quando uma determinada doença passa a conviver com a população. Não agora num número de casos muito grande, quer dizer, não é uma emergência de saúde pública, mas de uma maneira controlada. De uma maneira controlada, mas que em determinadas regiões já se sabe, já se tem uma estimativa do número de casos que vai acontecer. Então já se tem medidas de controle, mas não se tem medidas de erradicação. Olha, existe um exemplo de endemia que é o caso da malária. A malária é uma doença que ela mata 600 mil pessoas por ano no mundo, né? Então atinge várias regiões tropicais. Então aqui no Brasil, na região amazônica, ocorrem casos de malária, em torno de 160 mil casos por ano. E os casos de malária no Brasil, eles ocorrem, além de serem numa região específica, a região amazônica, é também num período específico, de janeiro a junho, que é a época das chuvas, né? É uma doença que ela não foi erradicada, apesar de já terem sido feitos grandes esforços para isso, mas não se conseguiu erradicar a malária. Só que no Brasil se conseguiu fazer com que ela ficasse circunscrita na região amazônica. E esse é o período de janeiro a junho, é o período em que aumentam o número de casos de malária. Não existe uma maneira, como eu já falei, de erradicar, mas existe um tratamento e existem maneiras preventivas. Então, já se conhece exatamente quais são as medidas preventivas dessa doença, e essa doença ela se mantém mais ou menos controlada dessa maneira. Agora, a endemia ela não está livre de surgirem surtos epidêmicos. É por isso que os cuidados devem ser constantes, permanentes, para que não se tenha casos em que o aumento do número seja muito maior do que o esperado, e se isso acontecer, a gente vai entrar de novo numa epidemia ou no que é chamado de surto epidêmico, tá certo? Bom, e a Covid? Quem pode determinar se a Covid-19 está numa situação de endemia é a Organização Mundial de Saúde, já que é uma doença que atinge globalmente, quer dizer, que atinge o mundo todo. Para que seja considerada uma endemia, é necessário que o número de casos fique dentro de uma quantidade conhecida e esperada, e que esse número de casos seja um número de casos, gente, mais baixo. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, a taxa de letalidade da Covid-19 já chegou entre 1% e 2%. Hoje, essa taxa de letalidade está em torno de 0,25%. É ideal para ser considerado endemia? Ainda não. O ideal seria que essa taxa de letalidade ficasse em torno de 0,1%, que é o que acontece com a gripe, né? Então, a gripe é uma doença que nós sabemos que acomete, existe o período do ano que acomete a gripe aqui no Brasil, existe a vacina, as pessoas tomam a vacina, se previnem e a gente não tem uma taxa de letalidade muito alta. Agora, e endemia? É bom ser uma endemia? Né? Isso é bom que a Covid se transforme numa endemia? Olha, gente, o melhor seria que essa pandemia fosse controlada e que nós falássemos assim, acabaram os casos de Covid e não temos mais Covid. Infelizmente, tudo indica
pelas pesquisas científicas, tudo indica que a Covid não vai embora, que ela vai continuar permanecendo com a gente, só que a tendência é que ela se transforme, sim, numa endemia. E se transformando numa endemia, o que tem de bom? Olha, o que tem de bom é que não precisaremos mais usar máscara, não será mais necessário apresentar o passaporte vacinal e não precisaremos mais evitar as aglomerações, que é o que algumas cidades brasileiras já estão fazendo. Mas em termos mundiais, ainda não pode ser feito. Por quê? Existem alguns países que o número de casos é muito grande e existem alguns países que não têm ainda a vacinação da população de maneira adequada, quer dizer, numa quantidade adequada, tá bom? Bom, mas quais são as notícias boas? Olha, as notícias boas são o seguinte: a vacinação previne de 80% a 90% dos óbitos. Aqui no Brasil, a maior parte da população já está ou já apresenta uma imunidade, porque grande parte da população tomou vacina. Tivemos muitos casos de Covid no Brasil, então uma quantidade grande da população recebeu imunidade pela doença. Temos aqueles casos também que a pessoa recebeu imunidade pela doença e pela vacinação. Então isso é uma proteção bastante grande. Outra coisa, existem tratamentos que são mais acessíveis para a população e que são mais eficazes, isso daí é uma coisa bastante boa. E além disso, o diagnóstico hoje é mais rápido e é mais fácil, né? Ou seja, existe, gente, uma luz no fim do túnel. Eu sempre gosto de trazer para vocês uma mensagem mais positiva, mais otimista, e vocês estão vendo que de fato as coisas estão se encaminhando melhor, como a gente vem falando aqui nos vídeos. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só, muito obrigada. Não esqueçam de dar um like, de dar um joinha. Se vocês quiserem conversar comigo, escrevam nos comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal!